bem, pessoal do segundo ano? Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula com a língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce Martins e nesta aula de hoje nós vamos tratar de estudos textuais. Nós vamos falar a respeito do texto de opinião. Então, vamos colocar a nossa cartela no ar para a gente registrar o nosso conteúdo. Olhem aí, vamos tratar do texto de opinião dentro desses estudos textuais. O que é importante a gente notar sempre é que a gente vai primeiro entender o que é texto, depois a gente vai diferenciar dois conceitos sobre gênero e tipo, para depois a gente adentrar um pouco mais nessa questão da estrutura, beleza? Então, olha só, na nossa cartela a gente tem aí um conceito sobre texto que a gente vai comentar e complementar. Olhem aí. O texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Isso é interessante porque trazer uma mensagem, o que significa trazer mensagem? O texto traz uma informação. Ele sempre vai carregar consigo alguma informação, mas não somente. Textos também são carregados de intenção. Eles são escritos para algo. Quem o escreveu, o fez porque tinha um objetivo, tá bom? Seguindo com a leitura. É qualquer obra, volta por favor, é qualquer obra escrita em versão original e constitui um livro ou um documento escrito. Um texto é uma unidade linguística de extensão superior à frase. Então, volta aqui comigo. Nesse nosso conceito aí, a gente tem a questão do texto escrito. Entretanto, os textos não se restringem àquilo que está escrito. Há textos que são falados. Ora, eu estou aqui conversando com vocês, apresentando uma aula para vocês, e toda a minha fala, embora tenhamos aí o apoio de informação escrita nas projeções, eu estou falando. E essa minha fala é considerada também um texto. Há ainda textos que são visuais. Por exemplo, se a gente for parar para pensar no processo comunicativo no trânsito, em que a gente obedece uma sinalização, por exemplo, no semáforo, que está ali totalmente vinculada a cores, não há palavras escritas, não há palavras ditas, não é? Às vezes são sinais sonoros e cores, e a gente extrai informação daquilo e consegue fazer algo a partir daquilo. Isso também é texto. Então percebam que o texto não se restringe ao que está escrito nos textos, em sequências linguísticas, ele passa para aquilo que é falado e ele passa também para aquilo que é visual. O texto está presente na nossa vida em sociedade. Então, tudo isso é entendimento sobre o que é texto para nós, beleza? E aí eu falei para vocês no começo, a gente tem dois conceitos importantes para diferenciar sempre que a gente fala em texto. Eu falei, os textos estão presentes na nossa vida em sociedade. Ora, sempre que eu preciso interagir com alguém socialmente, sempre que eu preciso realizar uma ação, em geral, eu tenho texto envolvido. Tenho sim, gente. Ora, quando eu preciso conversar com meu amigo lá, alguma coisa da aula, alguma coisa que a gente está combinando fazer, conversar online, aquela coisa toda, eu vou e faço mensagem instantânea. Isso é texto. Ora, quando você nasceu, o seu pai foi lá e fez um registro de nascimento. Por quê? Porque esse registro de nascimento diz socialmente que você existe, é um novo cidadão, é uma pessoa. Então percebam que a todo momento existe texto circulando na nossa vida em sociedade e fazendo com que nós possamos interagir. Ora, como os textos são, como as intenções e as possibilidades de interação social e as necessidades de interação são muitas, são variados, a gente tem diferentes textos para atender a isso, a essas variadas possibilidades e demandas. Isso é o que a gente chama de gênero textual, tá bom? Então, gênero textual se relaciona justamente com esses variados textos que estão aí na sociedade para nos ajudar a interagir e a conviver e dar conta das nossas necessidades e intenções, beleza? Isso é gênero textual. Porém, se eu olhar para esses textos, esses diferentes gêneros textuais, eu consigo perceber que é possível agrupá-los a partir de características que são comuns, características gerais e que acabam se parecendo.
Por exemplo, o tipo de informação que eles contêm, ou ainda o tipo de palavra, o tipo de verbo que ele costuma apresentar, o tipo de oração, ou ainda a forma de estruturação. A gente consegue juntar esses variados gêneros textuais em tipos. Os tipos, sim, são situações reduzidas. Então, a gente tem os gêneros textuais que são do tipo narrativo. A gente tem os gêneros textuais que são do tipo descritivo. Temos gêneros textuais que são do tipo dissertativo, por exemplo. Né? Então, percebam que os variados gêneros vão trazer para nós alguns tipos específicos, tá bom? Que são as características gerais, beleza? Então, gênero textual é alguma coisa, tipo textual é uma outra coisa. São conceitos que se relacionam, mas cada um traz para nós uma informação importante. Falei tudo isso para vocês para que a gente possa entender que nessa aula a gente vai tratar do gênero textual de opinião, tá bom? Do texto de opinião ou artigo de opinião, que é um gênero textual que é escrito quando se tem a necessidade social de quê? De expressar opinião, em geral a partir de um tema, a partir de uma situação polêmica, a partir de um tema que está muito em discussão na sociedade. Aí você tem uma opinião sobre aquilo e você tem a necessidade de expressar. Então, você busca o texto de opinião, ou artigo de opinião, tá bom? Em geral, ele é muito comum e muito presente em sites de jornalísticos, né? Sites, aqueles locais onde a gente normalmente vê notícia, vê reportagem e vê também o artigo de opinião de alguém que está emitindo opinião sobre o assunto. Antes, quando era mais comum os impressos, sempre no jornal impresso, na revista impressa, tinha lá a seção do artigo de opinião. Então, é realmente um texto que também está muito ligado à esfera jornalística, porém não devemos confundi-lo com notícias ou reportagens, porque são textos com finalidades distintas, beleza? Então, voltamos para a cartela para a gente observar exatamente aí que o texto de opinião ou o artigo de opinião é um texto argumentativo. Olha aí, aquilo que eu tratei com vocês. Quando eu digo que é um texto argumentativo, eu estou me referindo ao tipo, né? Então, é o tipo textual, tá bom? E quando eu falo aqui em texto de opinião ou artigo de opinião, eu estou me referindo a um gênero textual, tá? Então, vai ser exatamente esse texto que circula socialmente e que apresenta, ao lado de outros textos, características que pertencem ao tipo argumentativo, ao tipo dissertativo argumentativo. Um outro que atende aqui a esse tipo, por exemplo, é a famosa redação do Enem, é também dissertativo argumentativo, tá? Então, esse texto de opinião, ele em geral vai apresentar um ponto de vista sobre algo, sobre algum assunto, e já que eu disse que ele é argumentativo, muito provavelmente esse ponto de vista vai ser sustentado com algum tipo de argumentação, ok? Seguindo adiante, o texto de opinião, né? Nesse texto de opinião, o autor, através de argumentos que sustentam a sua posição, a sua tese, procura influenciar o leitor ouvinte, convencendo-o da verdade do seu posicionamento. Então, olha só, essa informação que é bastante importante. Falamos, tem a tese. A tese é a opinião. E essa tese vai ser sustentada com argumentos. Então, olha só, palavras-chave para entender, né? Tese, argumentos. E aí, gente, olha só outra informação extremamente importante. É que esse texto quer também, possivelmente, influenciar o leitor, o ouvinte. Influenciar o leitor, o ouvinte, a respeito daquela opinião. E, quem sabe, se for uma opinião muito bem argumentada, com argumentos válidos, consistentes, é possível que se consiga isso aqui. Ao influenciar, convencer. Então, essa característica do texto que é dissertativo e que é argumentativo é bastante interessante, porque eu tenho uma opinião,
trago argumentos para sustentar essa minha opinião, que eu também chamo de tese, tá bom? E aí, construo uma argumentação sólida o suficiente para quê? Para que essa minha tese possa tanto ser uma tese que tem respaldo, mas tão bem construída que consegue fazer o quê? Consegue com que o leitor mude a sua opinião, consegue fazer com que o leitor possa, antes eu pensava assim, agora eu talvez comece a pensar de outra maneira, beleza? E aí então, agora que a gente já sabe que o texto de opinião ou artigo de opinião é esse gênero textual que circula socialmente para a expressão da opinião, para também um pouco de convencimento, que normalmente está ligado aí com a esfera jornalística, e que ele pertence ao tipo textual dissertativo, argumentativo. Agora a gente vai falar um pouquinho de estrutura. Uma estrutura que normalmente ele pode apresentar. Por ser um texto dissertativo argumentativo, essa estrutura é bastante comum em textos desse tipo, tá bom? Então, olha só. A estrutura do texto de opinião, em geral, vem com um título, tá bom? Esse título, escrito com a letra em tamanho superior ao texto, isso é padrão, né? Já que ele normalmente está ali ou em algum jornal impresso, revista impressa, ou em alguma página relacionada a portais de notícia, né? Então, tem sempre essa tipografia, né? O texto escrito com uma letra maior e de maneira expressiva, que já pode, de fato, trazer a opinião, né, do autor, e pode ser que seja acompanhada de um subtítulo, mas também, normalmente, é um título chamativo, né? Porque a ideia é que esse título te chame a atenção. Você tem lá naquele portal de notícia um monte de quadradinho para clicar, né? Várias notícias, e lá tem um artigo de opinião sobre um assunto. Se o título é chamativo, ele te atrai para o clique, e aí você vai lá e começa a ler o texto, né? Então, isso é algo importante. Então, olha só, o nosso exemplo traz aí. É um exemplo de texto sobre a violência contra a mulher, né? Percebe que, pode colocar no ar, por favor? Que está justamente com essa organização tipográfica, né? Em que a letra é um pouco maior do que o restante do texto e chama a atenção. No caso aí, ele traz já o tema que vai abordar, tá bom? Seguindo na sequência, após o título, o próximo ponto é a introdução. Então, vamos seguir adiante. Nessa introdução, o que normalmente o gênero textual, artigo de opinião, vai trazer para nós? Olha aí. A introdução, ela vai apresentar de forma breve o tema, que será o objeto da análise, a opinião do autor e a tese a defender. Então, tudo isso é possível dentro de um parágrafo introdutório, que normalmente é o primeiro, trazer ali de maneira bem breve e geral o tema que se está abordando e a tese defendida, né? A opinião desse autor, já que lembra, é um texto de opinião, precisa ter essa opinião. Essa opinião pode ser já apresentada nesse parágrafo introdutório. E aí, no nosso exemplo, olha aí, mulheres são alvo dos diversos tipos de violência, desde o assédio sexual até a morte. Então, de cara, ele já diz, né, que é um texto sobre a violência contra a mulher e já faz uma afirmação, que é a sua tese, a sua opinião sobre o assunto, não é? Ele diz, ele afirma que as mulheres são vítimas de violência e já diz que é uma gradação, desde o assédio até a morte, né? Então, dentro desse espectro, a mulher vai ser vítima de diferentes formas de violência, e é esse o ponto do autor nesse texto. Então, vimos que tem um título, vimos que tem uma introdução. Então, qual é o próximo ponto? O próximo ponto é desenvolvimento, né? Como é que um texto que é do tipo argumentativo vai se desenvolver? Ora, ele vai, em geral, apresentar um conjunto de argumentos. É assim que se desenvolve. E esses argumentos servem para quê? Eles se organizam de forma pertinente, podendo até apresentar contra-argumentos, mas o objetivo desse argumento é justamente sustentar a tese. Então, se ele disse lá no começo, na tese, na introdução dele, que as mulheres sofrem violência, então a gente tem que, para ter coerência nessa argumentação, ele tem que trazer para nós argumentos que comprovem esta afirmação, ok? Ele precisa comprovar, então, por meio da sua argumentação muito bem construída. E olha só o que ele faz. Olha aí. Então, como argumentação nesse desenvolvimento, ele faz o quê? Ele vai mostrar.
Apesar de ser um crime e grave violação dos direitos humanos, a violência contra as mulheres segue vitimizando milhares de brasileiras reiteradamente. 43% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. Para 35%, a agressão é semanal. Esses dados foram revelados no balanço dos atendimentos realizados em 2014 pela Central de Atendimento à Mulher, Ligue 189, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Então, o que ele faz? Para comprovar que realmente existe a violência, que ela é um fato, ele traz dados estatísticos. E esses dados estatísticos vêm de uma fonte segura, vêm de uma Secretaria da Presidência da República. Então, não é algo que ele inventou, que ele tirou da cabeça, é real. Então, percebam que ele traz dado estatístico para sustentar a sua tese de que a mulher sofre violência. E aí, como é um texto dissertativo, para finalizar, em geral, a conclusão pode ser aí a retomada da tese para reforçar essa posição através de síntese ou dos argumentos, ou a retomada e o reforço do argumento que seja mais forte, ok, gente? E aí, então, para fechar, ele poderia, reafirmar esse argumento e mostrar que, de fato, a mulher socialmente sofre essa violência. Certo, gente? Então, a gente conversou sobre artigo de opinião, esse gênero que circula socialmente para a expressão da opinião sobre um tema, um fato, algo em discussão na sociedade. E agora a gente tem uma atividade. Vamos lá? Então, é uma questão na qual vocês irão aí compartilhar conosco isso que estamos perguntando. Então, vamos utilizar o chat para isso. E daqui a pouco nós retornamos para a interação, beleza? Até mais!
Muito bem, então retornamos para a nossa interação, para compartilharmos a nossa resposta e também para o nosso comentário final a partir da questão que nós tínhamos. Então, a questão que nós tínhamos era: o artigo de opinião possui as características de um texto jornalístico, lembrando que é sempre aquela situação em que ele circula na esfera jornalística, mas não podemos confundi-lo com notícia ou reportagem, porque as finalidades são diferentes, né? Mas, em geral, o artigo de opinião vai aparecer nesse ambiente jornalístico, ok? E aí vem a pergunta: qual é o principal objetivo deste tipo de texto? Então, o objetivo, a finalidade, sempre com aquela noção que eu comentei com vocês durante a aula. O texto que circula socialmente, o gênero que vai servir a um fim, ele vai existir porque tem um objetivo, tem uma finalidade, alguém o escreveu para isso. E aí, vocês trouxeram, por exemplo, aqui, a Lohane, ela disse que o principal objetivo é de opinar através da argumentação. Interessante essa resposta. O nosso colega Everton, ele fez um link com o texto da aula. Olha só, ele disse que mostrar claramente a violência contra as mulheres. Usou o texto da aula para ilustrar a sua resposta. Muito bem. Aí a gente vai ver que o Cidolandre, eu acho que é assim que se lê seu nome, diz que é passar uma mensagem. Paulo, André, expressar uma opinião com argumentos. Francisco vai dizer que é passar uma informação importante ao leitor. Vinícius, passar uma opinião para o público em geral. Então, temos aqui diferentes respostas, mas percebam que vocês, na resposta de vocês, estão sempre usando um verbo no infinitivo, né? Passar a opinião, passar a informação, instruir, informar, enfim. De fato, quando a gente vai falar de objetivo de algo, em geral, a gente usa este verbo no infinitivo para enfatizar essa ação de intencionar fazer alguma coisa. Quando se escreve um texto que vai circular socialmente, realmente é isso, tá bom? Então, muito bem por estruturar a resposta de vocês dessa forma. Seguindo aqui, vamos ler um pouquinho mais o chat, não é? Aqui a gente vai ver lá, o Jander diz que é transmitir uma opinião ao leitor através do texto, né? Seguindo adiante, a gente vai ver que a Ana Clara disse que o objetivo principal é o objetivo da argumentação, né? Vinícius, passar opinião ao público e assim por diante. Então, agora baseado em tudo isso que a gente leu, que vocês escreveram aqui para nós, olha só que interessante. Então, a gente leu passar informação, transmitir informação, expressar opinião e assim por diante. Então, muito cuidado. Eu disse a vocês que, de fato, o artigo de opinião circula na esfera jornalística, sim, mas a gente não pode confundi-lo com notícias ou reportagens. Esses textos, sim, eles têm essa intenção de trazer uma informação, de passar uma informação, especialmente a notícia, né? A notícia, ela trabalha com aqueles fatos mais recentes que aconteceram e que são relevantes de maneira mais recente. A notícia traz essa característica e tem essa intenção, esse objetivo principal. O artigo de opinião, embora ele esteja dentro aí da esfera e ele traga, sim, informações, claro, ele vai informar, mas ele vai além, tá bom, gente? Ele vai informar porque ele vai trazer dados estatísticos, vai falar de um tema que é importante, relevante atualmente, mas ele não vai se prender somente na informação, tá bom? Então, isso é um ponto importante. Ele vai informar, mas ele vai também expor opinião sobre o tema e, em última esfera, né, quando é realmente muito bem construída essa situação, então ele consegue persuadir. Então, a gente pode dizer que a nossa resposta vem em 3 níveis de gradação, né? Ele informa no sentido de que traz informações, de que trabalha com um conteúdo atual, relevante e recente, mas não fica somente nisso, tá bom? E é justamente o que o nosso gabarito traz para nós, olha aí. Como resposta, bora lá para o nosso gabarito. Então, tem a informação que muitos colegas falaram aí para nós, mas não para nisso. Aqui a gente já colocou direto a questão da persuasão, né? Mas a persuasão, né, o persuadir, vem por quê? Porque a gente expressa opinião, né? Então, vamos colocar aqui, expressar opinião, expor, opinar, enfim.
E também a gente faz o quê? A gente constrói essa argumentação para que essa opinião fique, ó, beleza, show de bola. Então, é uma resposta que precisa passar por esse recurso, tá bom, gente? A gente agradece, né, a presença de vocês no nosso chat, o fato de vocês utilizarem muito bem essa ferramenta aqui para a gente se comunicar sobre o conteúdo, sobre as respostas de vocês. Lembramos que lá no chat há outros professores que estão sempre se apresentando quando uma aula começa, então vocês podem conversar com eles também sobre o conteúdo, tá bom? Uma boa aula, uma boa continuidade para todos nós e a gente se vê em uma outra oportunidade. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.